Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Tapetininga, começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto aqui dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, as suas notícias, que nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Você pode interagir conosco através do telefone 3527-8099 e fazer a sua pergunta ao vivo aos nossos convidados. Uma outra maneira de você interagir conosco é através do WhatsApp, o número vai aparecer abaixo do seu monitor, aí você pega o seu celular, você grava um vídeo, a gente pede, né, por gentileza, para que vocês façam, até que fica mais legal no vídeo, fica com a tela cheia, assim como vocês estão me vendo. Faz assim na horizontal, você grava um vídeo, manda sua pergunta aqui aos nossos entrevistados e nós colocaremos ao vivo. Mas você também pode mandar textos, interaja conosco. E uma outra maneira de conversarmos é através do Facebook. Você vai lá no Facebook, /TV Itapê, e daí eu vou estar aqui conectado e vamos conversando ao longo do programa. Você manda a sua pergunta também aqui e eu repasso a sua pergunta aos nossos convidados. 12 horas e 32 minutos aqui. Antes de apresentar meu primeiro convidado de hoje, vamos às notícias de Tapetininga, começando aqui com o jornal Correio de Tapetininga, que destacou aqui na sua versão impressa. Empresa Nossa Senhora Aparecida pode reassumir o transporte coletivo. Notícia atrasada já, né? Porque isso foi na semana passada, mas ontem, inclusive, a prefeita Simone Marqueto esteve aqui conosco no programa e afirmou que a empresa Nossa Senhora Aparecida deverá comandar aí o transporte público da nossa cidade. Um acerto, que estão faltando alguns acertos judiciais, mas teremos outra operadora aqui em Itapetininga. Uma outra notícia aqui, vamos agora do jornal Folha de Itapetininga, que destacou aqui em sua matéria de capa. Prefeitura de Itapetininga prorroga refis até setembro. Então você, telespectador, que tem algum tipo de débito com o município, você pode até setembro regulamentar esse débito, basta ir lá no Atende Fácil da Prefeitura, o pessoal irá te atender, irá te dar todas as indicações de como você poderá estar acertando essa dívida que você tem com o município. 12 horas e 33 minutos, hoje é dia do patrimônio público, né? Dia do patrimônio público histórico, então vamos preservar o nosso patrimônio. A gente sabe que Itapetininga aí faltam políticas de preservação do patrimônio histórico da nossa cidade, cabe ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo também, criar mecanismos para que proteja o nosso patrimônio histórico. Afinal, quem não conhece a sua história tende a repetir os erros que ocorreram. 12 horas e 34 minutos, boa tarde, vereador Bispo André Bueno, bem-vindo ao programa Telescópio. A minha primeira pergunta, já gostou aqui da nossa nova casa? Boa tarde, Maurício, boa tarde aos nossos ouvintes, os que estão nos assistindo agora. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nessa tarde chuvosa, né? Chovendo aí em Itapetininga, graças a Deus pela chuva, a importância da chuva. E também quero dar os parabéns a vocês e ao Lalo, pela nova casa que vocês estão, agora aqui na rua Doutor Lobato. Doutor Lobato. Doutor Lobato 64, no centro da Petininga, né? Um local muito bom, muito bonito. Você que está assistindo aí do outro lado, você está vendo apenas as mesas onde estamos. Mas o local é muito bem arrumado, parabéns à TVI. E eu acho que isso é muito importante, porque a TVI hoje é a nossa voz aqui na cidade, né? A TVI é que mostra o que está acontecendo, a TVI é que fala o que está acontecendo em Itapetininga, a TVI é que dá oportunidade.
Porque uma outra TV não vai dar a oportunidade que você está dando para mim e para outros amigos vereadores vir aqui, a prefeita e qualquer outra autoridade. E a TVI dá essa abertura, né? Então, graças a Deus por isso. Parabéns ao Lado, parabéns a vocês. E conte com a gente naquilo que a gente puder ajudar. Deixa eu começar aqui o nosso bate-papo, vereador, falando sobre uma questão que se estende por esses dias ao longo da nossa cidade, que é essa questão do transporte público. O senhor acha que agora a empresa Nossa Senhora Aparecida, assumindo o transporte público, nós iremos resolver esses problemas que a população tanto cobra da falta de ônibus, do atraso na chegada de ônibus, ou essa relação que nós temos aí entre mototaxistas, também os táxis rotativos, precisamos equilibrar tudo isso para que os ônibus e agora tem o Uber também, né? O Uber entrou. O Uber também. A gente não acaba entrando em colapso. Então, Maurício, a empresa Rosa, voltando um pouco lá atrás, quando ela assumiu aqui em Itapetininga, diz que eles fizeram uma pesquisa na cidade, andaram e tal, e no contrato que eles têm com a prefeitura, se eu não me engano, foi posto que eles teriam coisa de 500 mil usuários ao mês. Agora eu te pergunto, vai arrumar 500 mil usuários aonde em Itapetininga? Não tem. O contrato é o mesmo, né? Não existe, vai arrumar na onde? Nós temos uma cidade com 160 mil habitantes, que nem todos usam o sistema de circular, então é muita coisa. Aí eles estão reclamando que nós estamos tendo aí um uso mensal de 100 e poucos mil usuários mensais. Então eles estão reclamando e dizendo que não está dando para eles, que eles estão tendo prejuízo, né? Eu não entendo quem fez essa pesquisa, como que chegou nesse número de 500 mil usuários mês, né? Sendo que nós tínhamos a empresa Nossa Senhora Aparecida, que fazia, o povo reclamava que tinha, às vezes, os ônibus não eram tão bons, eram ônibus mais velhos, mais usados e tal. Apesar de que no final foi colocado aqueles micro-ônibus. Sim. Né? E os micro-ônibus rodavam a cidade inteira. Onde você ia, você dava de cara com o micro-ônibus. Eu conversei com alguém outro dia, do Monte Santo, por exemplo, e a pessoa disse que ela pegava o micro-ônibus no Monte Santo de manhã para vir até na cidade e não dava meia hora, ela estava no centro. E hoje ela leva mais de 1 hora para chegar no centro. Então, quer dizer, alguma coisa mudou, né? E a ideia é que seja ágil. Aí você falou a questão da do mototáxi e do táxi rotativo, né? Claro que se a pessoa está com pressa, né, de vir até o centro, ela vai pegar um mototáxi, um táxi rotativo, ela está com pressa, ela quer andar. Hoje, primeiro que passar, o mundo né? é muito rápido, Maurício, a coisa está muito rápida. Meu filho, hoje é dia 17 de agosto. Agosto, né? Isso. Nós estávamos agora há pouco começando o ano em janeiro, já estamos em 17 de agosto. Então é muito rápido, o mundo é rápido, as coisas acontecem rápido. E a pessoa, ela entra 8 horas aqui no emprego, então ela quer sair da casa dela e 20 minutos, meia hora, ela já está próxima onde ela vai trabalhar. E a situação que está hoje com os ônibus e com esses novos pontos que eles criaram, e até esses dias tiraram alguns pontos rurais, né? Alguns pontos rurais não estão funcionando mais. Poxa, o povo de lá precisa vir para a cidade. O povo de lá também paga conta, o povo de lá também tem coisas para fazer na cidade, eles têm que vir para cá, né? E como é que vão fazer? Geralmente não tem carro, geralmente não tem outro meio, e lá não passa o táxi rotativo, lá não passa mototáxi, é mais complicado. Tem que ser o circular. Então eu acredito sim que pode ser que, voltando aí, como você disse que a prefeita falou ontem, né? Ontem. Que voltaria a empresa Nossa Senhora Aparecida, eu acho que eles poderiam voltar sim, colocar os ônibus melhores, que eu acho que agora vendo a situação da cidade, a cidade cresceu, e ser posto outros ônibus e continuar usando sim o micro-ônibus. Porque tem linhas que não tem fluxo para um ônibus grande. Tem linha que não tem linha que é linha pequena e tem que fazer, porque alguém de lá precisa vir também. E também pensando que a nossa cidade é uma cidade barroca, uma cidade de ruas
pequenas, né? A gente vê esses ônibus grandes aí, principalmente na região central, é um problema, não tem como. Às vezes você vai entrar com um carro, porque o que acontece? A pessoa, ela para o carro dela, às vezes ela roda, não tem onde parar. No primeiro lugarzinho que ela consegue entrar, ele para em cima de faixa. Quantas vezes eu vejo o carro aí estacionado em cima de faixa de pedestre? E por quê? Porque ele achou um cantinho, então ele entrou e ficou uma parte do carro em cima da faixa, né? E aí você vai entrar, você não está enxergando o que está acontecendo. Se o carro, a gente já sofre para entrar, imagina um ônibus, com todo o tamanho que é um ônibus, né? O ponto, onde está o ponto central nosso aqui atrás das 3 escolas, às vezes eu vou entrar ali e desce o ônibus que vem da parte norte da cidade e vão entrar ali e coisa de 5h30, 6 horas, 6 e pouco da tarde, que o trânsito está muito grande naquela rua, eles não têm como entrar. Então eles têm que entrar, atravessar a rua para chegar do lado de lá onde está o posto, o ponto. Então é complicado, é uma situação complicada. Precisa ser também revisto isso. Alguns, eu já vi alguns debates na Câmara, aonde se falam sobre a questão de levar o ponto de volta no Mercadão. O senhor é a favor? Também há alguns problemas sérios ali. Algumas linhas talvez poderiam levar. Algumas. Mas levar todo o ponto que está aqui embaixo hoje, todo o terminal, na verdade. Todo o fluxo. Todo o terminal, todo o fluxo que está aqui embaixo hoje, levar tudo lá para cima, na rua Pedro Dias Batista, eu acho que vai ser um negócio complicado. Tem que se rever, né? Eu não sei, Maurício, não sei se eu vou falar algo meu, vou falar uma ideia minha, mas a nossa rodoviária, onde ela está hoje, já está ultrapassada. Sim. Nós poderíamos usar ali como um terminal e tirar a rodoviária dali e levar para mais próximo de onde é a rodovia. Fazer uma nova rodoviária bonita tal, e ter linhas de lá vindo até o terminal. Entendeu? Aí faríamos um terminal onde é a nossa rodoviária hoje. Aí sim, né? Poderíamos levar tudo para lá, porque aí cabe, aí comporta. Seria legal, e os ônibus sairiam tudo dali. E levaríamos a nossa rodoviária hoje para um local mais próximo à rodovia, para ter mais acesso aos ônibus grandes que vão para o Paraná, o ônibus grande São Paulo, que passam aqui. Sorocaba, então, aqui, há aviações grandes, a aviação Garcia, Cometa e outros tantos que passam aqui. E às vezes precisa entrar, e para eles chegar onde é a rodoviária já tem problema. Então, quer dizer, são coisas para se pensar. Como você disse, a nossa cidade é uma cidade antiga, não é uma cidade nova, não é uma cidade planejada. O centro nosso não é planejado. Eu imagino ali as ruas do centro, as ruas principais do centro, eram ruas enquanto passava carroça, né? Passavam as charretes, as carroças. Para a época estava excelente, mas hoje já é complicado. Nós vemos ali a Campos Sales, já se falou em fechar a Campos Sales, fazer calçadão. Outros já falaram em inverter o trânsito, né? Em vez dela descer, ela subir. A própria Virgílio de Resende fala, né, de ter uma mão só. Poderia pegar então a Campos Sales invertida, né? E a Virgílio sendo só de subir. Não sei, são coisas aí que a prefeitura precisa parar e pensar, porque a cidade está crescendo, está tendo muito mais gente hoje andando pela cidade, muitas motos andando aí. Hoje tem aquelas bicicletas motorizadas, né? Tem uma outra aí, eu lembro da antiga Garelli, hoje não existe mais Garelli, né? Tem a Mobilete. Você lembra a Mobilete? Quando tinha a Garelli, né? Os jovens hoje não sabem nem o que é isso, um tempo bom do nosso tempo. Mas tinha. Então hoje tem algumas aí motorizadas que são o que era antigamente a Garelli. E o povo está andando no meio do trânsito. E é perigoso. É muito perigoso. Eu já vi mulheres de uma certa idade andando nessas motinhas, que para ela sair, a hora que o semáforo parou, ela tem que pedalar uns 100 metros para pegar embalo, para depois ela continuar andando e bem devagar, e muitas vezes atrapalha o trânsito. Então são coisas que tem que ser revista, né, Maurício?
Deixa eu continuar falando, parece que o veio agora desse momento é a questão da mobilidade urbana na nossa cidade. Como que o senhor vê esse aumento aí da área de Zona Azul? Então, o que o povo está falando, vamos entrar um pouquinho em gasto, eu acho que até ajudaria a prefeitura. Eles estão falando, vai ser 2,50. Não, não vai ser 2,50. 2,50 a prefeitura lançou como preço máximo. Agora vai ter, vai ser feito, como é que fala? Licitações. E o que der o menor valor, aí pegaria. Então não quer dizer que de R$1 vai para 2,50. Eu até acredito que suba alguma coisa, porque R$1 quantos anos faz que é feito aí, né? Que a gente paga R$1. Agora, falaram de rua, eu até nem vi todas as ruas, mas falaram que até aquela rua que desce para a exposição seria a Zona Azul. Poxa, tá lá em cima. Então eu não sei se é isso mesmo. Eu vi que entrou um monte de ruas, várias ruas a mais do que é hoje, entrou nessa ideia da prefeitura. Então precisa ser muito estudado, muito revisto, porque há ruas que não tem condição de ser Zona Azul. Não há condição. A nossa cidade, eu acho que não. Você acha que pode, por exemplo, vir a prejudicar o comércio? Poderia. E outra coisa, Maurício, outra coisa. A Zona Azul, as pessoas precisam entender que a partir do momento que você pagou a Zona Azul, aí eles colocam lá que eles não são responsáveis pelo seu carro. São sim. As cidades por aí, eu já vi vários julgados, aonde a pessoa deixou o carro na Zona Azul e roubaram alguma coisa do carro, ela processou e a empresa que está cuidando da Zona Azul tem que pagar o prejuízo dela. Né? Então não é apenas, eu vou receber e eu não tenho gasto de nada, eu não tenho responsabilidade de nada. A empresa que assumir a Zona Azul, ela tem que entender que ela tem responsabilidade sim. Se houver um roubo de um carro, se houver alguém quebrar um vidro, tinha alguma coisa no carro, a pessoa levar embora, ela tem responsabilidade. Né? Então são coisas que tem que ser revistas. Eu vi muitas ruas, eu não vou citar todas porque eu não vou lembrar mesmo. Eu sei, como você disse, ampliou as ruas com Zona Azul que vão entrar nesta licitação. Né? A área, né? Aumentou. Há muitas ruas aí que tem que ser revistas. E não tem onde parar hoje, Maurício. Não tem. Sábado, por exemplo, o Dia dos Pais foi agora domingo, né? Eu vim até o centro aqui, que a minha esposa tem algo ali, uma loja dela. Então eu vim até ali. Rapaz, eu rodei umas 5 vezes. A rua dela é Silva Jardim. Eu rodei umas 5 vezes até eu achar um estacionamento que estava tudo lotado. Não tinha onde parar. Estava tudo lotado, tudo cheio. Então o nosso centro ali é algo para se pensar, para se estudar, ver o que vai fazer. E eu sei que 2,50 não vai ser. Vai ser a empresa que der o menor preço. Aí vai ser. 2,50 é apenas o preço máximo que a prefeitura lançou. Antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, nós temos um recadinho da Jackson Nunes e da Refrigeração Juliana. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Há 25 anos, a Giuliana Agri é referência no mercado de serviços e peças para refrigeração no atacado e varejo, com técnicos altamente especializados. Trabalhamos a cada dia para fazer o melhor e suprir as necessidades de cada cliente. Ligue 15 3275 9340 e solicite a visita de um de nossos representantes. Giuliana Agri, o melhor da refrigeração num só lugar. Voltamos em Itapetininga aqui, mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Jackson Nunes, Plano Familiar Camargo e também do Bolsa Creto. Continuando o nosso bate-papo aqui hoje com a visita do vereador Bispo André Bueno, queria falar a respeito, o senhor votou contrário ao aumento salarial dos agentes políticos. Por quê? O que foi feito esses dias, né? Sim. Ali era o seguinte, não é um aumento salarial de agora, não é aumentar o salário que existe. Qual era o projeto? O projeto era o seguinte, reajuste
anual a partir do segundo ano. Então, vamos supor, a inflação deu lá 5%, seria dado o reajuste da inflação. Né? Perfeito. Então, era esse que era o projeto em si. Para a prefeita, vice-prefeito, vereadores e presidente da Câmara. Eu sou totalmente contrário. Totalmente. Principalmente vereador. Talvez a prefeita. Mas o vereador, eu sou totalmente contrário. Porque a partir do momento que eu entrei lá, que eu assumi a cadeira em 1º de janeiro, eu sabia quanto ia ganhar. Hoje o vereador ganha R$5.800, né? Aqui na cidade. Então eu sabia quanto ia ganhar, por 4 anos. Né? Então eu não concordo. E não apenas não concordar, Maurício. Existe julgamento já pacificado pelo Supremo que isso não pode ter. Já houve isso. Ontem eu conversei com um amigo meu, vereador em Angatuba. E eles deram esse reajuste lá e a Justiça mandou parar. A Justiça mandou parar. Teve um outro lugar aí que eles insistiram. Não, nós votamos, é lei, nós vamos fazer. E está tendo problemas com a Justiça em outras cidades por aí. Então, eu não fiz nada, uma questão assim, ele quer fazer porque ele quer fazer politicagem com isso. Não, primeiro eu não concordo. Se isso for aprovado, eu não quero esse reajuste. Tanto que eu falei na sessão, não sei se você viu, mas eu falei na sessão para que fosse constado em ata que eu não queria esse reajuste. Além de ser uma coisa que eu não concordo para mim, eu acho que a questão dos nossos funcionários públicos hoje, a gente precisa pensar muito neles. O funcionário público nosso hoje sofre muito. Nós temos funcionário em Itapetininga aqui ganhando menos do que um salário mínimo. É muito pouco, Maurício. Então, eu protocolei na Secretaria da Câmara, está aqui, um documento protocolado na Secretaria da Câmara. Não sei se eu posso ler. Sim, pode ficar à vontade. Senhor presidente, considerando que está tramitando nesta Casa de Leis a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2017, que altera a redação da seção 5 do capítulo 2 do título 3, composta dos artigos 18 a 24 da Lei Orgânica do município de Itapetininga. Considerando que o referido projeto assegura a revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários, presidente da Câmara e dos vereadores. Considerando que este vereador é contrário a esta propositura, por considerar um desrespeito aos funcionários públicos da Itapetininga, que trabalham arduamente por nossa cidade e não têm reconhecimento remuneratório merecido, e com toda a população itapetiningana, que pagam seus impostos e sofrem com a situação econômica do nosso país, considerando que esse vereador tinha conhecimento de seus subsídios antes mesmo das eleições municipais de 2016, eu, André Luiz Bueno, vereador da Câmara Municipal de Itapetininga, eleito pelo povo para o mandato 2017-2020, vem pelo presente, a presença de Vossa Excelência, requerer que seja designado o setor competente deste legislativo a não incorporação ao subsídio desse vereador até o final deste mandato, 2017-2020. A revisão prevista na proposta de emenda à Lei Orgânica 1/2017, em caso de aprovação por essa Casa de Lei. Sendo só o que apresenta para o momento, subscrevemos nos manifestando nossa elevada estima de consideração. André Luiz Bueno, vereador. Aí o que aconteceu? Foi votado em primeira discussão. Teve 11 votos. Porque ficou meio confuso. Então, é isso que eu vou falar. Teve 11 votos. A favor. A favor. Vários votaram contra. Eu não vou citar nome porque talvez eu esqueça de alguém e fica ruim. Mas vários vereadores votaram contra também, não aceitando esse projeto. Vários vereadores. E aí o presidente deu como aprovado em primeira discussão. Eleição, votação e discussão. Então, não sei o seu pessoal ali que deveria ter orientado ele, que uma emenda à lei orgânica, ela tem que ter 13 votos, né? Que seria a maioria qualificada. Sim. E ele deu como aprovado com 11 votos. Então, talvez o seu jurídico, os seus assessores ali em volta não orientaram direito, dizendo, precisa de 13 votos. Ele deu como aprovado com 11, né? Beleza.
Quando chegou na outra sessão, ele nos chamou dizendo, eu estou retirando porque nós fomos ver e tal, e uma votação da lei orgânica, ela tinha que ter 13 votos, e tivemos 11. Então ele retirou, dizendo que talvez voltaria o ano que vem, né? Porque como veio da prefeitura, não pode ser no mesmo ano, então tem que voltar no ano seguinte. Voltando ao ano seguinte, eu tenho a mesma opinião. Eu não concordo, eu não quero esse reajuste no meu subsídio. Fica como está até o final deste mandato, né? Então foi isso que aconteceu com essa votação. Então isso aqui eu protocolei antes de ser retirado, porque eu fiquei sabendo depois, né, que ele ia retirar e não ia pôr em votação mais. Mas está lá, está protocolado. Se voltar ano que vem, eu faço um novo desse protocolo, um novo, em respeito à situação econômica do país, que você sabe que está complicada, né, Maurício? Não está fácil. A gente vê tanto roubo por aí, tanta coisa errada. Então eu não concordo. Eu não entrei lá para fazer esse tipo de coisa. Eu estou lá para defender a população. Muitos agentes públicos defendem que sem esse reajuste ou com um melhor salário aos agentes públicos não se conseguem pessoas com qualidade para vir ocupar alguns cargos. O que o senhor pensa sobre isso? Cargos na prefeitura, talvez. Cargos efetivos, cargos que vão trabalhar numa secretaria e tal. Agora, o vereador está lá como agente político para ele servir a população, né? Um exemplo, eu não vou citar cidade, mas há cidades menores aqui em volta da nossa cidade que o vereador ganha mais do que Itapetininga. Há outras cidades aqui, menor do que Itapetininga, que o vereador ganha 7.500. E nós ganhamos 5.800, né? Mas eu acho o seguinte, a partir do momento que eu me prontifiquei a ser um vereador, eu não estou entrando lá pelo que eu vou ganhar. Se a pessoa entrar pensando, eu preciso ganhar mais para mim ser vereador, então ele não está entrando lá para ele fazer o papel dele, que é ajudar a população, votar, tal. O vereador, eu já falei aqui, tem gente que confunde, achando que o vereador é executivo, e não é. O vereador é legislativo. O vereador vota leis. Tem gente que acha que o vereador vai entrar lá e ele vai asfaltar a minha rua. Você sabe, Maurício, que o vereador não asfalta a rua dele. Mas não tem também muitas pessoas, claro, né, que acabam se candidatando e falam, não, fique tranquilo, se eu ganhar essa eleição, eu vou arrumar a Vila Regina, eu vou arrumar inteira. Então, a Vila Maurício, Baixa, eu acho que isso que eu estou falando começou pelos próprios candidatos lá atrás. Porque muitos candidatos não sabem que ele não pode fazer. Eu já vi gente entrar na Câmara dizendo assim, nossa, se eu soubesse que era assim, eu não tinha entrado, porque eu não sabia. Poxa, eu acho que a partir do momento que eu vou entrar, fazer alguma coisa, eu tenho que descobrir o que eu vou fazer lá. Para que eu vou ser vereador? Eu vou entrar porque eu quero asfaltar a rua. Eu vou entrar porque eu quero fazer uma ponte. Eu vou entrar porque eu quero mandar carpir. Não faz isso. O vereador é legislativo, legislar, né? Vem de leis, nós vamos fazer leis. Então, a partir do momento que eu me prontifiquei, eu vou ser um vereador em Itapetininga, vou me candidatar a ser vereador em nossa cidade. Não importa se eu ia ganhar 3, se eu ia ganhar 5, como é hoje, se eu ia ganhar 2, eu vou entrar porque eu quero fazer alguma coisa pela cidade. Se a pessoa entrar, eu acho que o dinheiro... A questão salarial não pode ser prioritária. A remuneração, Maurício, ela tem que ser uma consequência. Sim. Né? A remuneração, ela tem que ser uma consequência, porque ninguém vai entrar lá e dar o tempo dele também de graça. Vamos pôr um salário mínimo. Eu acho que também é muito pouco, né? Seria desprestigiar demais o nosso legislativo, ou qualquer outro legislativo por aí, seria fazer algo desprestigiando. Apesar de ter cidades no Brasil que já fizeram isso. Sim. Conseguiram trazer para um salário mínimo. Mas, na minha opinião, seria isso. Mas eu acho que a remuneração, ela tem que ser uma consequência. Eu vou entrar, vai ter um salário, vai ter um subsídio, né? E o vereador vai estar recebendo como consequência do seu trabalho. Mas não é, eu vou entrar, mas quanto eu vou ganhar? Eu vou entrar, mas quanto eu vou receber? Eu acho que isso aí, a pessoa está entrando pensando apenas na questão financeira. Sim. E não é assim que funciona. Agora, deixa eu perguntar para o senhor. Muitas pessoas discutem ou questionam o número de vereadores que nós temos hoje na cidade. O que o senhor pensa? Acho que é muito vereador, é pouco vereador, devia ter mais, devia ter menos? É uma coisa difícil para mim falar isso daí, porque são todos amigos que estão lá e se fosse menos, será que eu estaria lá? Quantos outros não estariam?
Eu acho que 19 vereadores é uma discussão legal, né? A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria, né? Mas é uma discussão, né? Outros acham, podia ser 11, né? Poderia ser 11. Mas aí você pega um exemplo, a Lambari. A Lambari tem quantos habitantes? 6 mil? Por aí. 6.500 habitantes? Tem 9. Bom, se com 6.500 ela tem 9, Itapetininga tem 160. Está bem longe. Mas se formos comparar Sorocaba e Itapetininga proporcionalmente... Talvez, mas isso estou dizendo, é uma discussão. É uma discussão. Sorocaba tem 25, né? Sorocaba é 25 vereadores. Sim. É. Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que é 25, são 25, com 700 mil habitantes. 700 né? mil habitantes. Então, realmente, se você for fazer uma comparação... Proporcionalmente, seria pouco pela questão de Alambari e seria muito pela questão de Sorocaba. Né? Se você for fazer proporcionalmente, seria. Né? Mas eu acho que hoje o gasto que a nossa Câmara tem com vereadores é mínimo, Maurício, é muito pouco, não é tanta coisa assim. Pensar no orçamento, na sua opinião... Não é muito, né? Não é tanta coisa. Mas não sei, eu acho que outros vão dizer, não, o senhor está errado, eu acho que devia ser 9. São discussões, você tem sua opinião, cada um de nós tem, eu tenho uma opinião, você tem a sua. Eu não vou dizer se eu acho que seria melhor menos ou mais, eu defendo que eu estou lá sendo 19, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua ideia, cada um defende o seu lado. É importante que são mais setores da sociedade representados ali na Câmara. Se fosse menos, seriam menos setores representados ali na Câmara. E volto a dizer, a Bíblia diz, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Mas é algo para discutir. Maravilha. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui, vou chamar os nossos apoiadores culturais. São 30 segundos, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos, Itapetininga, mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da imobiliária Jackson Nunes. Bate-papo hoje aqui com o vereador, também ex-presidente da Câmara Municipal, Bispo André Bueno. Agora, eu queria conversar com o senhor sobre a relação... eu percebo que eu vou chamar assim, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. A oposição, no qual o senhor também faz parte, reclama da falta de diálogo entre executivo e legislativo. Como que isso vem afetando aí projetos, outras questões também que possam resolver outros problemas, principalmente na área da saúde, principalmente em outros setores também da sociedade aqui itapetiningana, que a gente sabe que há uma cobrança grande por parte da população para melhorias. Então, Maurício, o vereador, como eu já disse agora há pouco, o vereador ele representa pessoas. Eu não estou lá representando, eu represento o André Luiz Bueno. Não represento eu represento uma classe. Eu fui eleito, a maioria dos meus votos, eles vêm da minha igreja, né? A minha base é a igreja onde eu sou pastor. Mas eu represento o povo, né? E o que acontece muitas vezes, Maurício, são coisas que a gente pede para a prefeitura. Um exemplo, eu vou usar um exemplo que está agora lá na minha situação. O lixo. Eu fiz várias perguntas com um requerimento para a prefeitura sobre o lixo. Várias, eu não vou lembrar todas, porque são muitas perguntas, né? E a prefeitura respondeu de uma maneira totalmente evasiva. Totalmente, olha... O que o senhor questionou? Eu não vou lembrar, Maurício, são várias perguntas. Quanto é a tonelada, quem é a empresa, várias coisas, né? São várias coisas. Eu creio que coisa de 10 perguntas a 12 perguntas. No primeiro requerimento, veio uma resposta lá com 2 respostas. Apenas a empresa que está e o valor que é a tonelada hoje, que é cobrar. Beleza. Achei ruim e tal, mas eu tornei fazer o requerimento. Fiz o novo requerimento. E a prefeitura,
ela tem que responder. Isso é por lei. Se a prefeitura não responder ao vereador, ela é passível, o caso nosso que é a prefeita, ela pode ser passível até em cassação. Porque ela, por lei, ela é obrigada a responder o que o vereador pergunta. Ah, eu não quero responder. O problema é dela, perguntou, ela tem que responder. Fiz o segundo requerimento. Expliquei o que tinha acontecido no primeiro, fiz o segundo, mandei as perguntas tudo de novo. Coisa que eu já poderia até ter procurado a justiça, mas não fiz. A resposta veio, Maurício, a mesma. É apenas o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu cortei aqui, colei aqui. A mesma, igualzinho, apenas mudou a data. Para não dizer que estava diferente na folha, mudou a data. Foi uma outra data. O resto, igualzinho, a mesma resposta. Então a prefeita ela tem que responder, porque não é para mim, é para a população, né? Aí eu falei, aí eu fiz um documento, eu já ia entrar judicialmente, porque ela tem que responder. Mas, tentando um diálogo, eu tornei a fazer um novo requerimento pela terceira vez, agora é a terceira e última, dando uma chance à prefeita para que ela responda o requerimento, que eu quero saber aquelas indagações, aquelas 10 indagações, eu quero saber quais são as respostas reais da prefeita. Não sei o problema, qual a dificuldade dela em responder aquilo lá. São coisas, claro, que são coisas que o povo não sabe, nem eu sei, por isso que eu estou perguntando. Né? Agora, então são coisas que às vezes, um exemplo. E muitas dessas demandas são demandas que a própria população leva para o senhor, né? Um exemplo, eu vou citar uma coisa minha. A rua que eu moro é aquela lajota, não é asfalto, é aquela lajota. As lajotas, Maurício, estão tudo solta. Eu já estourei pneu do meu carro, estourou pneu novo do meu carro, teve que pôr outro. Já vi outras pessoas passarem lá, estourarem pneu de carro. Às vezes estou em casa, estoura, porque a lajota levanta, a pessoa passa, bate na quina, estoura o pneu. E tá tudo solta. Eu já pedi umas 4 vezes, via requerimento, via indicação. Poxa, eu não moro sozinho na rua, você não quer fazer por causa de mim? Eu tô citando a minha rua porque às vezes é por causa de mim, né? Isso que eu tô dizendo. Né? Às vezes é por causa que eu sou o vereador que mora lá, eu não gosto do André, então o André é oposição a mim, eu não vou fazer. Mas eu não moro sozinho lá. Você não acha que existe esse tipo de birra ainda? Imagina, né? No século XXI. O Brasil não deve ter essas coisas, né? Deixa eu pedir uma licença, eu sei que o senhor precisa concluir, mas só para não deixar o telespectador que está na linha esperando. Pois não. Alô, boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, dona Isabel, bem-vindo ao programa. Eu não poderia deixar de participar hoje, porque o assunto me interessa. Então eu digo que 19 vereadores para a nossa Câmara realmente é muito. É muito, porque muito pouco ali faz alguma coisa. Os atuantes ali, dá para se contar nos dedos. Alguns ali estão simplesmente esquentando a cadeira, então não havia mesmo necessidade. Se 19 vereadores tivessem assim, a coesão de conduzir uma Câmara em prol da população, seria ótimo, mas não é isso que ocorre. Agora eu quero dizer à senhora o seguinte, com relação à votação que houve sobre o aumento que seria dado aos vereadores e a prefeito, secretariado, que não será nessa gestão, pelo que eu entendi, o senhor disse sim que não foi só o senhor quem votou. Foi o senhor, os 2 Marcos, foi a Denise, foi o Milton Neri, mais algum outro que não me recordo, que votou contra. Não foi só o senhor. O seu voto, o senhor disse que seria, se fosse passado, o senhor deixaria o seu salário, o senhor doaria seu salário. Então, eu quero fazer 2 perguntas, senhor, bem assim, indiscretas. Primeiro, o senhor nunca deixou, o senhor sempre foi da oposição, o senhor sempre foi da situação. Por cargas d'água, o senhor está contra a prefeita agora. Então, eu gostaria de fazer 2 perguntas ao senhor. Primeiro, o senhor sempre deixou claro que queria que um dia o senhor quer ser prefeito. Esse seu voto, essa sua fala, não foi para angar. O senhor falou sim, porque em outras entrevistas o senhor falou, eu tenho gravado. O
senhor falou que o senhor queria ser prefeito. E um dia o senhor queria, a sua ambição seria ser prefeito. Então eu vou dizer ao senhor o seguinte, essa sua fala não foi para uma jogada para que angariar a simpatia da população? Porque eu acho um absurdo o que o senhor falou, que viria doar o seu salário. Enfim, como tudo é possível. E outra, o senhor poderia deixar claro o que está vendo entre o senhor e a prefeita? Porque o senhor está tendo uma posição tão ferrada contra ela, o que isso era inesperado. Então, eu gostaria que o senhor falasse, como bom político que o senhor poderia explicar. E eu, como xereta que eu sou, porque falo que eu bisbilhoto no que não me interessa, mas sim, isso me interessa e vou continuar bisbilhotando. Então, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa. Boa tarde. Obrigado pela sua participação, vereador. Ô Maurício, eu quero agradecer, claro, a dona Isabel pela sua ligação, pela sua pergunta. E isso é discussão. Acho que isso é de suma importância. Cada um tem uma ideia, cada um tem uma visão. Mas é interessante que a questão de prefeito, antes da gente entrar no ar, nós estávamos conversando sobre isso. Tem até uma pergunta do telespectador do WhatsApp, depois você já pode... dia, como eu disse para você, um dia eu tive sim uma ideia, eu quero ser prefeito. Mas hoje, pondo a cabeça no lugar, conversando com amigos, conversando com meu Deus, no momento, hoje, não tem pretensão nenhuma. Eu sou pastor, estou vereador. Né? Vereador não é um ser, vereador é o estar. Eu sou vereador, ninguém é, amanhã pode não ser. Hoje, então é o estar, eu estou vereador. No momento hoje, eu não tenho pretensão nenhuma em ser prefeito. E em nenhum momento eu falei que eu votei sozinho. Eu acho que no outro bloco tem dizendo que eu e outros vereadores votaram contra. Eu não citei nome, como eu disse, porque eu poderia esquecer de alguém e ficaria indelicado da minha parte esquecer de alguém. Então eu não vou citar, porque pode ser que eu esqueça. Não falei em momento alguma em doação de salário, prova disso eu não falei. Eu falei que eu não queria o reajuste. Está aqui, protocolado, na Câmara Municipal de Itapetininga, está aqui, protocolado, no dia 7/8/2017, às 17h23. Está protocolado que eu não quero esse reajuste. Não vai ter esse ano, né? Que nem poderia, porque é o primeiro ano, então não pode ter. Se voltar o ano que vem e for aprovado, poderá ter, mas é um problema que eu volto a dizer. É pacificado pelo tribunal, pelo Superior Tribunal de Justiça, que não pode ter esse reajuste. É pacificado. Então eu não quero, né? Mas a minha questão com a prefeita, não tem nada contra a pessoa Simone. Não tem nada contra ela. É alguém que está lá querendo fazer o certo. Eu acho que ninguém que assume a prefeitura quer fazer errado, né, mãe? Se você ou eu entrar lá, qualquer outro, a Maria, o José, o Antônio entrar lá, todo mundo quer fazer o certo, né? Agora, é uma decisão política minha, uma decisão política do meu partido, de nós não estarmos caminhando com a prefeita nesse momento. Mas é o momento. Pode ser que amanhã a gente se alinhe e a gente pode até estar junto. Mas no momento eu não tenho nada contra a pessoa. Porque muitas vezes quando você fala... Não é particular, quando você né? fala oposição, né? Às vezes você fala oposição, nossa, parece que se você vê a pessoa, você vai brigar com ela. Se você vê a pessoa, você vai agredir. De forma alguma, é a minha prefeita. Eu gosto ou não, eu votei na Simone. Eu pedi voto para Simone. Entendeu? O povo, a minha família pediu voto para Simone. A minha família votou na Simone. As pessoas próximas a mim, muita gente. Hoje tem gente que não está feliz com ela, que vem e fala para mim assim: bispo, aquela que a prefeita fez tal. Aí eu falo para eles assim: mas por que você votou nela? Aí eles olham para mim e falam: porque o senhor pediu. Eu voto porque o senhor pediu. E aí o que eu vou falar? Eu pedi voto para ela. Mas eu entendo no momento que eu não tenho, que não dá para mim caminhar junto nesse momento. Então eu sou oposição. Mas eu acabei de falar sobre a questão do 2,50, em nenhum momento falei que a prefeitura colocou. Sim? Não. Em nenhum momento eu falei: não, a prefeita apoia. Eu poderia até
favela, prefeita. Eu não fiz isso. Eu até defendi que é o teto que a prefeita colocou, mas a empresa que ganhar a licitação vai pôr o valor que ela quiser. Eu até defendi, não fiz nada disso. Mas é um momento. Hoje eu sou oposição. A beleza da política é isso, né, Maurício? Essa é a beleza da política. Hoje você é oposição, amanhã você é a situação. E assim, no momento eu estou como oposição a ela, trabalhando em prol da cidade, voto tudo que é bom para a cidade, nunca votei nada contra. Tudo que é bom para a cidade eu voto a favor. Agora, o que eu não concordo, eu não vou votar a favor, isso é um direito meu, voto contra. Né? Mas não tenho nada contra a Simone, é minha prefeita, votei nela, né? Vejo hoje pessoas que não votaram e estão junto com ela. Eu até vou entrar mais depois nessa questão aí, que é algo muito interessante, isso que o senhor trouxe hoje para esse bate-papo aqui, mas temos mais um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Maurício. É o Aziz, tudo bem? Ô Aziz, bem-vindo ao programa Telescópio. Sua pergunta, por gentileza. Então, eu queria colocar aí para o André e para a Câmara em geral, né? Até quando que essa Sabesp vai explorar a população de Itapetininga? Já foram 30 anos e vão ser mais 30. Eu tenho um salão aqui que ficou fechado o mês passado, então não houve gasto de água, 0 metro cúbico eles cobraram R$85. Isso é mais do que o dobro do que eu gasto na minha casa usando a água. Então precisaria fazer um requerimento para investigar isso aí, porque eles impõem essa taxa e todo mundo tem que pagar e tem que aceitar isso. É isso que eu queria colocar aí. Obrigado, boa tarde para vocês. O Aziz, né? Aziz. Senhor Aziz, muito obrigado pela sua ligação. Realmente, nós já tivemos debates muito acalorados na Câmara quanto à questão da Sabesp. Realmente, nós pagamos a água, uma das taxas mais caras do Estado. E nós temos o rio Itapetininga nosso, que é uma bênção. Vamos falar que é uma bênção. Nós já passamos no Brasil situações que não tinha água em muitos lugares aí, e o rio Itapetininga manteve Itapetininga sem problema algum. Então, hoje a Sabesp, com a questão de água em Itapetininga, ela deveria ser mais respeitosa quanto a essa questão. Nós pagamos a taxa de água mais cara, a taxa de esgoto mais cara do estado de São Paulo. Requerimento, às vezes, nós já fizemos vários, eu já fiz vários, outros vereadores fizeram vários. Agora, existe um contrato de 30 anos, como ele disse, que foi assinado com a Sabesp, que eu acho que não dá que não tem como desfazer esse contrato, né? Agora, precisava que a prefeitura agisse em cima disso, cobrando. Porque quem tem poder de cobrança, Maurício, não é a Câmara. A Câmara, o máximo que a gente pode fazer é requerimentos. Eu já pedi coisa para eles. Se você vê a resposta que veio da Sabesp, é brincadeira, é coisa do outro mundo. Quem responde melhor, senhor? A Sabesp ou a Prefeitura? Acho que os dois estão na mesma situação hoje, Maurício. Os dois estão na mesma situação, filho. Deixa eu cortar aqui o senhor um pouquinho. Nós vamos às perguntas do WhatsApp, né? A primeira pergunta aqui vem lá do Jardim Maricota. É isso? Jardim Maricota. Bom dia, sou o Mário e estou assistindo o seu programa sobre o trânsito. Tenho uma pergunta porque os tratores circulam normalmente na cidade inteira e nenhum órgão toma alguma atitude, sendo que máquinas e tratores sem placas são proibidas por lei. Eles circulam sem cinto, placa e pessoas na carroceria. É o Mário lá do Jardim Maricota. Outra coisa, os tratores não têm sinalização, farol, luz de freio, pisca. Obrigado pela sua participação, André Bueno. Mário. Parece que já foi aprovada uma lei, uma resolução do CONTRAN, alguma coisa, para que tratores e máquinas agrícolas tenham placa. Né? Não sei se já foi aprovado, já está tal. Mas realmente ele tem toda a razão, é perigosíssimo. Eu já vi, eles sentam dos dois lados, os tratores, não só lá atrás quando tem carreta, né? Mas eles sentam junto, fica o motorista no meio, né? O tratorista, né? E motorista, tratorista no meio, e duas pessoas sentadas em cima da roda, que tem aquele paralama, e eles ficam sentados ali. É perigosíssimo. Eles atrapalham o trânsito, né?
E é uma questão perigosa, porque como ele disse, não tem pisca-alerta, não tem sinalização, não tem nada. Então é uma questão muito perigosa. Então, falta fiscalização. Falta fiscalização. Nós temos que rever a questão trator, a própria questão carroças que andam no centro da cidade. São coisas que têm que ser revistas. Agora, a fiscalização, Maurício, não é da Câmara. A fiscalização é do órgão público. A fiscalização tem que ser da Secretaria de Trânsito. Não é a Câmara não vai fiscalizar, a Câmara não é tem esse poder, né? Não, eu posso fazer, entrar, hoje é quinta, entrar com alguma coisa segunda-feira, requerendo tal explicação. Vai vir uma resposta, se é que vem, né? Direito. Vai vir uma resposta. E vai ficar nisso. Né? Agora, quem fiscaliza é o trânsito. Eles têm que ver. Mais uma pergunta aqui via WhatsApp. A pergunta agora é do Vinícius Castanho de Oliveira. Lá ele escreve aqui: boa tarde a todos, bispo. Baseado nos vereadores eleitos que estão exercendo o cargo atualmente, o senhor acha que a população soube votar corretamente? O senhor acredita que todos que estão ali estão fazendo um bom trabalho? Ou acha que tem pessoas que não deveriam estar ali e a população deveria analisar melhor os candidatos antes de votar? É o Vinícius Castanho. Pode mandar pergunta sem vídeo, sim. Obrigado pela sua participação, Vinícius. Vinícius, boa tarde, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que eu não agradeci o Mário de ter mandado a pergunta. Obrigado, Mário, Deus abençoe sua vida. A gente vamos ver essa questão junto ao trânsito para a gente ver o que pode ser feito na questão de máquinas agrícolas. Olha, eu acho que cada um está fazendo o seu melhor. Só que cada um é cada um, Maurício. Você falou agora há pouco que vem gente aqui entrevistar que a pessoa é mais inibida, ela não vai responder, ela não vai falar. São jeitos. Eu sou pastor. Eu conheço pastores que não fazem o que eu faço, né? Mas são pastores, são gente que está fazendo a obra, né? Só que estão fazendo do jeito deles, a maneira de Deus usa eles daquele jeito. O vereador, quem decide se está bom ou não está, é a população. Para mim, todos estão fazendo aquilo para que eles acham que estão ali. Eu acho que eles estão lá para aquilo. Olha, eu vim para isso, então eu estou fazendo isso. Agora, quem vai decidir se está bom ou não está, é a população. Em 2019, né? 2019 tem eleição? Sim. 2019 para 2020. Aí o povo vai decidir, não, esse não foi bem, nós vamos por outro, tal. Porque cada um vê de uma maneira, sabe? Eu gosto desse, eu não gosto daquele. Às vezes eu faço uma coisa que tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Um exemplo, falando sobre essa questão, sobre o aumento. Tem um videozinho que está aí rodando meu aí sobre o que eu falei na Câmara. Eu não postei, né? Eu não postei e nem gente minha postou. Estão copiando agora de alguém que cortou a fala minha e postou, mas eu não postei. Se você olhar no meu Facebook, eu não postei uma vez. Eu não faço muito tipo de coisa, mas eu tenho gente que gosta de mim, ou gostou do que eu fiz e está fazendo. Então tem gente que vai gostar, Maurício, e tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai gostar do que você está fazendo aqui. Sim. E tem gente que não vai gostar. Tem gente que me ama pelo que eu sou e tem gente que me odeia pelo mesmo motivo. Nem Jesus agradou. Nem Deus do céu. Deus do céu, 33% falou não para ele. Temos mais uma pergunta aqui via WhatsApp. Agora a pergunta é da Thalita, lá da Vila Regina. Um abraço especial a todo mundo lá da Vila Regina. Sei que a nossa audiência é forte lá na Vila Regina. Boa tarde. Vou manter a pergunta que fiz ontem à prefeita. Boa tarde, bispo. Gostaria de saber a respeito dos 10% de nível universitário. Se tem algo previsto para retornar ou perdemos mesmo. O que é que os vereadores estão fazendo em relação a isso? Olha, Thalita? Thalita, muito obrigado pela sua pergunta. Realmente um abração para o povo ali da Vila Regina, Vila Reis, aquele povo ali. Porque do outro lado do rio é uma cidade, né? A Vila Regina poderia ter até uma subprefeitura ali, porque é uma cidade. Olha, eu não vou falar nada quanto ao que vai dar ou não, porque hoje às 6 horas da tarde, no mini plenário da Câmara, nós vamos conversar sobre esse assunto. Né? Sobre esse assunto, o que nós podemos fazer, o que a Câmara pode fazer nessa questão. Então, eu posso falar uma coisa aqui que talvez a gente lá conversa outra coisa. Se você quiser ir, Thalita, às 6 horas, hoje às 18 horas, no mini plenário lá na Câmara, nós vamos estar conversando sobre esse assunto. Ah, legal, é aberto à população. Aberto para quem quiser ir, só que é no mini plenário. Então, quem for interessado, quiser participar,
é importante, entendeu? Então eu acho que é melhor eu não entrar em detalhes quanto a isso daí. Vamos ter essa conversa lá hoje. Participação do pessoal aqui pela internet. Um abraço para a Sueli, que está nos assistindo, e escreve: esse nos representa. Um abraço para o Vinícius, que colocou aqui: ai, que saia justa, colocaram o vereador. Um abraço também ao Terra, o Luiz, também fica o convite para o Luiz aqui vir fazer um bate-papo conosco. O Alessandro Nagaishi, que está lá nos Estados Unidos nos assistindo. Boa tarde ao Alessandro. Um abraço também ao PH Furlan, um abraço ao Felipe Moreira, a Patrícia Vieira, ao Vinícius Castanho, todos que nos assistem aí via internet. Obrigado a todos pela confiança. Última pergunta aqui, nosso tempo está chegando ao fim. No próximo bloco nós iremos falar com a Ionita Iannacone, que vamos falar sobre o dia do estagiário, que é amanhã. Mas o que é ser estagiário? Quais são as obrigações do estagiário? Vamos entender mais com a Ionita. Mas a última pergunta aqui, Bispo, é a pergunta lá da Maria Célia, lá da Chapadinha. Aquela pergunta: gostaria de saber do senhor se há possibilidade das eleições de 2020 Itapetininga possa tê-lo como um candidato a prefeito. Quem é? Esqueci o nome. Você também esqueceu. Maria Célia. Maria Célia. É isso? Isso. Maria Célia. Vila Rosa Restaurante. Pergunta: Deus abençoe sua vida. Como eu disse agora há pouco, Maurício, hoje é dia 17 de agosto de 2017, eu não tenho pretensão nenhuma em ser candidato a prefeito. Eu acho que hoje o prefeito, ele, além de ser muito cobrado, Itapetininga não tem dinheiro para fazer tudo, o Tribunal de Contas está de olho em cima em muita coisa. Então hoje eu não me vejo, né? Como eu disse para você, eu já quis lá atrás, ponderei, conversei, então hoje eu não me vejo, entendeu? Mas a beleza do ser humano é que o ser humano muda. Então Deus sabe, a minha vida está nas mãos de Deus. Eu estou vereador hoje. Pode ser que na próxima eleição eu nem vereador seja, não sei. Está nas mãos de Deus, né? Minha vida está nas mãos de Deus. Antes de eu me despedir aqui do vereador André Bueno, nós temos um recadinho da Vila Rosa e do Coelho Gessos para você. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Com experiência comprovada, a Coelho Gesso está no mercado há 17 anos, oferecendo serviços em gesso para a área interna e vendas de materiais para gesseiro. Agora também com vendas de peças de cimento para áreas externas. Coelho Gesso, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa reformar ou construir. Voltamos em Itapetininga aqui, já me despedindo, né? Eu queria agradecer ao vereador e bispo André Bueno, que sempre nos atende com carinho aí. Lhe aguardo em outras oportunidades para continuarmos esse bate-papo. Maurício, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo Lalo, por toda a equipe aqui, pelo convite de vocês. Uma alegria estar aqui. Como eu disse, vocês são aqueles que nos dão a oportunidade de estar aqui falando, discutindo. Não sou dono da verdade, a pior pessoa é quem acha que é o dono da verdade. Não, porque só eu tenho razão. Ninguém tem razão absoluta. Eu penso uma coisa, você pensa outra e assim por diante. A minha liberdade termina quando começa a sua. E assim por diante. Mas eu amo Itapetininga, amo essa cidade, amo o povo dessa cidade, me preocupo. Quero ver essa cidade muito bem. Simone, eu oro por você. Eu posso ter algo como André. André pode ter algo contra, assim, eu não concordo com tal coisa que a prefeita fez. Mas a minha Bíblia manda orar. Orai pelas autoridades. A Bíblia manda respeitar as autoridades. A Bíblia manda orar pela cidade onde nós estamos. Então, Simone, você tem as minhas orações para que Deus abençoe sua vida, te dê direção, que algo que você possa estar errando, que Deus possa te dar direção e abençoar, e a todos os nossos vereadores. São meus amigos, cada um tem o seu jeito, mas são todos meus amigos e vocês estão nas minhas orações. Que Deus abençoe Itapetininga, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe sua vida, Maurício, a sua família. Amém. Que Deus abençoe a TVI. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bispo André Bueno. No próximo bloco iremos falar com a Ionita Iannacone sobre o dia do estagiário. Não saiam daí, voltamos já.
Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da imobiliária Jackson Nunes. 13 horas e 32 minutos aqui no meu relógio. Recebo agora nos nossos estúdios a visita da Ionita Iacone, que ela é coach de desenvolvimento de carreira. Ionita, boa tarde, bem-vinda aos nossos estúdios. Boa tarde, Maurício, obrigado pelo convite. Vou começar a nossa pergunta, né? Amanhã é o dia do estagiário e nessa relação do estagiário, a gente vê que muitas empresas acabam confundindo o que é a função do estagiário. Acho que às vezes o estagiário é contratado para fazer um serviço e acaba fazendo outras coisas que não contemplam a sua profissão. Como é que você vê isso? Tá. A ideia principal do estágio é uma complementação da formação desse estudante. Então, a empresa precisa proporcionar isso a ele. Colocar eles em funções adequadas, uma complementação da formação dele. Não contratar um estagiário, né, e colocar para fazer qualquer coisa. Não é a ideia. Tanto é que tem uma prestação de contas à instituição, explicar como está sendo todo o processo. Como os encargos são menores do que um empregado, né, normal, as empresas acabam, às vezes, sim, passando essa linha aí, do que deveria ser a vaga do estágio, e usando esse funcionário para outras coisas. E isso acaba, por exemplo, o estagiário ele fica com medo, né, de falar, olha, isso não é minha função, porque eu me recordo quando eu fui estagiário, tinha, né, o que seria, no meu caso, né, como jornalista, né, da minha profissão, quais eram linkados ali, quais eram as minhas funções, mas a gente sabe que, claro, você acaba fazendo um pouco mais, mas não algo que não seja ainda da sua competência, até porque muitas vezes você não aprendeu, né? Você não colocou aquilo, a teoria que você teve na universidade, você não colocou em prática, né? Sim, o ideal é assim, que esse estudante venha com a carga teórica de conhecimentos adquiridos na universidade, na faculdade ou no curso técnico, e que ali agregue a parte prática. Então é uma junção de coisas. E isso sim é a formação de um profissional, porque o estágio é o primeiro passo para uma formação mesmo, o primeiro passo para desenvolver uma carreira. Então é muito importante estar bem claro, Maurício, as questões que serão desenvolvidas ali com o estágio. O estagiário está ali para receber conhecimento. Isso tem que estar muito claro também para o estagiário, porque às vezes se confundem, acham, consegui um trabalho, tem um salário que eles têm auxílio, e acabam não se dedicando tanto, né? E esquecendo um pouco da questão, estou aqui para aprender, para me desenvolver. Então, tanto a empresa quanto o estagiário precisa ter isso em mente, é o desenvolvimento da carreira desse estudante. Aí vem no sentido de ser benéfico tanto para esse profissional, esse estudante, quanto para a empresa. Porque os estagiários também estão lá e eles são constantemente avaliados, porque a empresa quer encontrar quais são os talentos mesmo, quem faz diferença. Tanto é que aí tem a questão da contratação ou não desse estagiário. Você acha que, por exemplo, quem está numa carreira e está na dúvida, mas eu vou sair, ou até está empregado em outra área, não vou fazer o estágio, ele terá mais dificuldades para conseguir ingressar na profissão que ele escolheu? Tá, vamos considerar assim, o estágio é um facilitador para isso. Se você vai estagiar no setor privado, então a chance de contratação é muito grande. Claro, depende do seu desempenho, da sua dedicação, e não só com a parte prática, mas também com a teórica, né, que o seu supervisor, o seu chefe vai avaliar. Se você vai para o setor público, também tem a questão da formação, de entender como é trabalhar numa empresa, adquirindo novos conhecimentos. Quando você for disputar uma vaga de emprego mais para frente,
quem fizer a seleção certamente irá te perguntar, o que você desenvolveu durante esse estágio, o que você está trazendo de benéfico nesse sentido. Então é muito positivo. Agora, o não fazer o estágio, ficar na dúvida, se a pessoa está em dúvida, aí mais que ela deveria fazer o estágio, para que tire essa dúvida mesmo. Nada como experimentar para você ter como escolher. É um risco, então, não fazer um estágio na sua área de estudo? É um risco, e aí também tem a questão do estágio obrigatório, né? Hoje os cursos obrigam, então não tem mesmo, já com essa intenção, para a pessoa ter certeza, ter contato ali, como será a vida depois do curso, da faculdade. O que é complicado é o aluno que fica naquela situação. Quando eu terminar a faculdade, aí eu vou ver o que vou fazer da vida. E a carreira do profissional não começa quando você sai da faculdade, começa quando você entra nela. Então, o estágio tem que ter mesmo todo o olhar, todo o cuidado voltado a ele. Por exemplo, o estágio ajuda, vamos supor, estou lá fazendo um curso de engenharia, e aí eu entro fazer um estágio e eu descubro um pouco na prática, não é isso que eu quero, era biologia que eu queria mesmo fazer, mas acabei indo para essa área porque o meu pai ou minha mãe me forçou, né, queriam que eu fizesse. O estágio ajuda você também a definir essas dúvidas, porque nesse período, principalmente dos jovens, né, eles têm muita dúvida, são repletos de dúvidas quando eles entram na faculdade, que às vezes também a faculdade, aquilo que tem na prática, que nós vemos na internet, quando você entra na sala de aula é outra coisa. Exatamente. Aí a gente dá um passo atrás nessa questão, né? A escolha profissional. Não adianta o jovem fazer essa escolha baseada só no que os pais orientam ou só naquelas profissões que eles acham que serão bem-sucedidos, porque tem um exemplo de uma pessoa bem-sucedida, sem olhar para dentro deles mesmos, o autoconhecimento. O que eu gosto, que talento que eu tenho e aonde eu posso aplicar esse talento e essa qualidade que eu já tenho naturalmente numa área. Então, a escolha profissional tem que partir de dentro da pessoa e conciliar com o mundo aqui fora. Por isso que nós temos tanto problema. É muito comum os alunos que trocam de curso no decorrer, né? No meio do curso ou até mesmo no final, termina a graduação, não era isso que eu queria, que eu gostaria. E aí é uma frustração, porque não deu certo o que eu pretendia e para retomar essa carreira é complicado. É possível, claro. É desenvolvimento, mas é mais complicado. Então, aí vai uma orientação aos pais e aos adolescentes. Na hora da escolha, ter mais paciência, fazer uma análise mais firme, mais fiel, entender o que gosta e o que não gosta, para justamente não passar por toda essa situação depois. Antigamente, tínhamos aqueles testes vocacionais, né, que nos direcionavam para essa ou para aquela profissão. Hoje eu não vejo muita utilização disso. Mas como esse adolescente que está aí, principalmente no tempo de escolher uma universidade, ele pensar na profissão que ele quer seguir, e daí depois, consequentemente, esse desenvolvimento de carreira? Tá, isso eu fico bem à vontade para falar para você, que é a área que eu atuo mesmo. Primeira questão, tem que ter um autoconhecimento. Entender quais são os talentos naturais que essa pessoa tem. Como que eu vou descobrir isso? Fazendo uma autoanálise, o que eu gosto e o que eu faço bem feito. Porque coisas da sua vida pessoal refletem na sua vida profissional. Então o jovem precisa entender isso. Eu sou muito agitado, eu sou proativo, eu sempre estou procurando uma coisa aqui, outra ali. Poxa, será que eu posso me tornar um bom empreendedor? Começar com essa questão, com esse levantamento. E o segundo ponto é fazer uma pesquisa de mercado. Quais são as profissões que estão em crescimento atualmente? Quais são as profissões que faltam profissionais? Então, aí é casar as duas coisas. O que eu tenho talento com o que o mercado está precisando. Porque também não basta só eu gostar e não ter uma remuneração adequada lá na frente. Antes da gente continuar nosso bate-papo aqui, vou um recadinho para vocês da Hamburgueria Santo Antônio.
legal, tá aí o recadinho da Hamburgueria Santo Antônio. Eu já comi e recomendo a vocês. Vou aproveitar o gancho aqui, antes de chamar o nosso intervalo, fazer uma pergunta aqui, até que o nosso cameraman, o Léo, ele estava conversando conosco aqui no intervalo e ele trouxe essa questão. Ionita, o estágio não remunerado, ele ainda existe e também é importante fazê-lo? Tá, nós temos duas questões, né? O estágio que é o obrigatório, esse precisa ser remunerado, e o estágio não obrigatório, como se fosse uma extensão do curso de formação. Aí vai de um acordo entre o estagiário e a empresa que está contratando, mas a questão do estágio obrigatório precisa ser remunerado. Maravilha, antes de continuarmos o nosso bate-papo, vou chamar aqui os nossos apoiadores culturais. É rapidinho, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Tapetininga bate-papo hoje aqui com a Ionita Iannacone, que está fazendo bate-papo conosco aí, falando um pouco sobre o dia de estagiário e também sobre desenvolvimento de carreiras. Vamos supor, vou colocar uma situação, mas é uma situação frequente, né? Acho que todas as pessoas conhecem uma pessoa ou um amigo que passa por esse problema. Você acha que quer fazer uma carreira, daí você acaba vendo, não é para mim. Qual o planejamento? Como mudar isso? Tendo essa autoconsciência mesmo. Primeiro fato, não é para mim. Eu não gosto, eu não vou ser bem sucedido com isso que eu estou fazendo hoje. Isso precisa ficar muito claro para que não gere dúvidas depois. Nossa, e se eu tivesse continuado hoje poderia ser diferente? Então essa dúvida não pode existir. Então tenha certeza de que realmente não é para você aquilo. Segunda questão é ter um olhar de escolha. Então, o que é? Se isso não serve para mim, o que serve? O que me chama atenção? O que eu gosto? Tá? Aí é um desenvolvimento pessoal mesmo. E sim fazer escolha e mudar o curso ou recomeçar. Mas aí passa essa autoanálise, eu tenho que buscar aonde essas outras referências que me ratifiquem essa mudança, para que depois não ocorra isso que você falou, o arrependimento, né? Sim. Primeiro, partindo dessa autoanálise, aí uma pesquisa sobre as coisas que chamam a atenção, os cursos que chamam a atenção dessa pessoa, pesquisar sobre eles. As pessoas escolhem muito pelo nome. Tanto é que você pega qualquer adolescente, medicina é o que vem primeiro. Né? Tá, o nome chama atenção, o estereótipo da profissão chama atenção, mas o curso é um curso árduo. Econômico também chama atenção. Exatamente, mas é um curso árduo, não é todo mundo que tem talento para a área. Então precisa ter isso bem claro. E aí a gente parte para uma questão de amadurecimento. Amadurecimento para uma escolha mesmo mais assertiva. Temos profissionais que ajudam nisso quando a pessoa está bem confusa. E o que é bastante comum, essa questão da confusão. Maurício, a gente pega assim, tem tanto funcionário frustrado, depressivo, angustiado, por justamente não ter escolhido a profissão ideal. Aí, conforme o tempo vai passando, essa pessoa se acostuma com esse salário, ele vai até fazer falta, cria sua família, como é que vai abrir mão dessa carreira de uma hora para outra? Então, essa base da escolha lá atrás, na saída do ensino médio, é fundamental, porque ela vai repercutir pela vida toda dessa pessoa. E aí passa da vida profissional para pessoal, certamente. Tá aí os nossos depressivos, né? E o nosso sistema que não consegue dar conta disso. É muito legal, vou até mudar um pouco, mas só porque você trouxe essa ideia da pessoa que está numa profissão, mas e acaba ficando, seja por uma questão salarial, por uma questão de família, mas eu percebo que há um grande número de pessoas também que mudam, né? Falar, não quero mais saber disso, não quero ficar mais atrás de uma mesa, quero ir vender pipoca na praia, não sei, enfim. Como que o coach ajuda na tomada dessa decisão? Tá, a gente
A gente não determina nada a pessoa, né? É a pessoa que vem trazendo para nós todos esses questionamentos. E é um momento de muita reflexão mesmo, uma questão de desenvolvimento e de amadurecimento profissional. Tudo bem, eu não me adequo a isso, mas eu vou ver o que eu gosto e o que eu não gosto. O coach também vai fazer avaliação das qualidades e competências que essa pessoa tem, quais são os talentos naturais dela. Então é uma junção, é uma construção para uma escolha futura. Porque a pessoa que já se frustrou uma vez, é muito complicado ela passar de novo por um processo de frustração. Aí fica experimentando várias coisas e nunca dá certo. Isso vai gerando um sentimento muito angustiante. Eu não consigo fazer nada, que é até muito comum, né? A gente conversando lá fora, de ver pessoas, eu não dou pra nada, eu sou um fracassado, vou fazer qualquer coisa mesmo. Aí ela sai da posição de quem escolhe e vai para a posição de quem aceita qualquer coisa. E isso é muito complicado. Mas, por exemplo, também a questão econômica às vezes não faz com que a pessoa ela aceite essa, vamos colocar, qualquer coisa para que, né, tenha o seu sustento diário. Exatamente, certamente. Mas assim, você poder juntar a questão de ter uma escolha que vai te trazer uma viabilidade econômica depois com aquilo que você gosta é o essencial. Tudo bem, você vai encarar um trabalho que você seja bem remunerado, mas que você não goste, você vai todo dia. Tanto é que a gente vê, quem que não nas mídias, nossa, hoje é sexta-feira, ainda bem, chega domingo, amanhã é segunda, aquela carinha de tristeza, porque não gosta daquilo que faz. Né? Então, eu vou levar porque eu preciso do dinheiro? Sim, eu vou levar, mas certamente essa pessoa vai somatizar em várias coisas. Aí a questão que a gente vê, pessoas com crise de enxaqueca, com problemas estomacais, tudo isso é angústia. Eu estou fazendo, mas eu não gosto do que eu faço. Eu sou obrigado a fazer isso. E não existe um ser humano que goste de fazer as coisas por obrigação. E é complicado mesmo. Pergunta aqui da telespectadora, a Ana Paula Ferraz. Ela escreve aqui, boa tarde. Gostaria de saber o seguinte, estou terminando o ensino médio e tenho dúvidas em qual carreira seguir. Como o coach pode vir a me ajudar? Tá, como a gente até tinha comentado, a questão de fazer uma avaliação dos talentos naturais dela, das qualidades que ela tem, né, como isso se expressa. Aí eu faço o casamento entre tudo isso. Quais as áreas de atuação que nós temos hoje? Área de saúde, economia, enfim. Aonde esses talentos que a pessoa tem pode ser aplicado. Aí ela vai fazer uma escolha baseada nisso. Tá? Tem, como você fala mesmo, aqueles testes vocacionais. Qual que é o grande problema disso? Ele é muito limitador e classificatório. Sai lá 3 opções. Odontologia, direito e engenharia civil, por exemplo. Aí a pessoa, mas acho que eu não gosto de nenhuma dessas 3, então eu não dou para nada? Por quê? Porque essa escolha tem que partir de dentro e não de alguém dizendo a ela o que ela deve ou o que ela não deve fazer. Não se sustenta lá na frente, né? Uma escolha assim, sem embasamento. Agora deixa eu perguntar uma coisa, como lidar com essa situação, o jovem principalmente, no mundo que é muito rápido? A gente sabe, por exemplo, vamos pegar aí, estou com 34 anos, mas na minha época o curso que estava muito em voga, muito em alta devido ao desenvolvimento tecnológico eram os cursos relacionados à análise de sistema, programação. E a gente sabe que agora esse mercado está um tanto saturado. Vamos supor, como não cair, para não tentar surfar numa onda e essa onda ser uma onda curta? Entendi tua questão. Realmente, você faz uma escolha hoje, aí você tem um período de 4 a 5 anos de formação e aí você começa a ingressar efetivamente no mercado de trabalho e até você desenvolver isso vai em determinado tempo. Tá, hoje, na minha escolha da graduação, isso é o auge, é o ápice, mas daqui 5 anos eu não sei como estará. Volto a retomar. Se não for importante para você, se não tiver significado para a tua vida, o que você vai exercer daqui 5 anos... a questão financeira não é o que vai segurar. A frustração vai ser muito grande. Então, por isso que precisa ser embasado numa escolha assertiva o quanto máximo, né, possível, e a questão de ser talento da pessoa mesmo, ou que ela desenvolva esse talento. Porque, Maurício, pode não ser uma profissão que esteja no auge hoje, mas se é um funcionário, ou se é um profissional muito bem conceituado na área, que faz com excelência aquilo,
certamente ele vai ter uma boa posição. Então, o mais importante dessa história toda é você fazer com excelência. Como que você alcança essa excelência? Juntando o que você tem de competências, quais são os seus talentos e agregando conhecimento a eles. Então, você vai estar enriquecendo o que já é teu. Ou desenvolver, né, aquilo que você... por exemplo, a tua carreira precisa ser comunicativo, mas eu não sou tanto assim. Então, desenvolver essa área, porque eu quero muito ser jornalista. Então, vai atrás e desenvolve essa área para alcançar essa excelência. E isso faz a diferença ali no mercado de trabalho. Agora, no caso, por exemplo, do estagiário que está numa empresa e ele pleiteia, né, a ser efetivado nessa profissão, o que você percebe, quais são os principais erros que muitas vezes faz com que a empresa não venha contratar essa pessoa? A empresa, desde o momento que o estagiário entra, ela avalia ele todos os dias. Tem alguém ali olhando o que ele está fazendo, como ele está se comportando, qual a postura que ele tem. Então, tudo é importante. O estagiário não pode ignorar nada. Por exemplo, chegar no horário, estar vestido adequadamente, a maneira que ele conversa com as outras pessoas, se ele é proativo, ou seja, se ele está disposto a ajudar, a interagir com os demais, se ele consegue trabalhar em equipe, se ele assimila as orientações que os superiores estão dando a ele, né, se tem essa aceitação. Se ele tem, o estagiário é a pessoa que precisa ser mais humilde na empresa, porque ele está lá para aprender sempre. E além de tudo isso, está disposto a tudo isso, ele tem que levar o conhecimento teórico da faculdade para o trabalho. Por exemplo, assim, vai ser designado a fazer uma determinada tarefa. Vai ver um engenheiro florestal. Vamos no campo para ver um plantio de eucalipto. Aí a pessoa chega lá e não sabe nem o que é uma muda de eucalipto, nem se o solo está adequado ou não. Ou seja, é um conhecimento teórico que ele deveria trazer consigo da faculdade. E isso é analisado para a escolha se ele vai ficar lá ou não. Os melhores certamente são absorvidos pelo mercado, são absorvidos por essa empresa. Agora, a pessoa que está desinteressada, aí não tem como. Então, o que acontece, o que eu percebo? A pessoa começa a estagiar e deixa um pouquinho o curso a desejar. Porque é complicado você trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, é muito sacrificante mesmo. Acaba deixando. Só que esse conhecimento teórico é importante na prática dele. Ele não pode ignorar. Então, tem que ter uma junção das coisas. Então, o estagiário é a pessoa que é incansável. Não tem dia. Todo dia é dia produtivo para ele. Porque ou ele está trabalhando ali, ou ele está só estudando, ou ele está trabalhando e estudando. Ocorre também, Ionita, por exemplo, de algumas pessoas, alguns estagiários, até na ânsia de mostrar aquilo, né? O conhecimento que ele tem, tanto conhecimento empírico como conhecimento universitário, ele, ao trazer para a prática, ele acaba exagerando ou pecando pelo exagero, vamos dizer assim? O que eles perdem a mão é a questão de querer agradar o chefe. Demais, né? Tá ali, não, e não é, o teu chefe entende o que é um conhecimento mesmo vindo da faculdade ou que é coisa do senso comum e que você está tentando agradá-lo. Então não é a ideia, você está lá não para fazer amizade com essas pessoas, você está lá para ser prestativo à empresa. Profissional, né? Exatamente, então essa questão, claro, todo mundo precisa se relacionar, é uma tendência mais humanizada, né, que é preciso, com certeza. Mas, assim, o profissional em primeiro lugar naquele momento. Então, deixa de bobaginha, levar florzinha para o chefe, para chefe, um bolo, não é o que cabe ali naquele momento. Ionita, queria agradecer a sua presença aqui no programa Telescópio, mas antes da gente se despedir, vou chamar aqui o Cenáculo. Temos um recadinho do Cenáculo para você, telespectador do programa Telescópio. A Renovação Carismática Católica da Diocese de Itapetininga convida você para o 20º Cenáculo Diocesano. O Espírito Santo descerá sobre ti, com adoração, pregação de Roberto Tanus, animação com Flavinho e Santa Missa celebrada por Dom Gorgônio, dia 3 de setembro, às 7 horas.
Voltamos em Itapetininga aqui, último bloco aqui do programa Telescópio. Visita muito legal, bate-papo hoje aqui com a Ionita Iannacone. Estou lendo aqui porque seu nome é complicado. Para não errar, eu vou aqui na segurança, né? Ela deu até umas dicas para vocês aí que vão entrar no estágio, né? Procurar o CIEE e o Abras. Mas também me despeço, Ionita, pedindo para que você deixe seus contatos, que as pessoas estão nos assistindo, que tenham alguma dúvida, venham, eu posso entrar no bate-papo com você. Tá, eu tenho a página do Face, que é Easy Coach, né? Posso deixar meu celular também? 99774-7422. Eu me volto mais à questão da escolha profissional e desenvolvimento dessa escolha. Oriento que isso deve ser feito pelo adolescente e com a ajuda da família, dos pais. É um momento muito importante que vai repercutir e refletir em um monte de consequências futuras. Então, que eles olhem para isso com mais cuidado. O estágio é fundamental para qualquer profissional, conseguindo a colocação, que eles entrem, que se dediquem mesmo com todo o esmero, que sejam incansáveis, porque é o pontapé inicial para uma futura carreira muito sólida. Então, se não vai ficar naquela empresa, certamente a outra vai perguntar como é que foi esse estágio, o que ele aprendeu, o que ele está trazendo de contribuição. Então, trate o estágio com muito carinho. Ionita, obrigado pela sua participação, obrigado a você, telespectador do programa Telescópio. Amanhã, a partir das 12h30, estaremos novamente aqui na TVI, que é a TV que conta a nossa história. Boa tarde. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.